No vídeo de hoje eu vou comparar produtividade, valor, volume de concreto, capacidade de carga entre estacas escavadas e estacas hélice contínua. E aí, quem será que vai ganhar nessa comparação aqui, tá? Bom, meu nome é Fabrício, da Solidifica Fundações e Geotecnia, tá? E eu queria pedir já, se você tá aqui nesse vídeo, é porque faz sentido vídeo de geotecnia para você, vídeo de fundação. Então se inscreva no canal, curte, porque aí faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é legal ser compartilhado para mais pessoas, tá bom? Então fica aí o meu pedido para vocês. Bom, direto ao assunto, as estacas escavadas e hélice contínua são uma das mais aplicadas nos dias de hoje, certo? As escavadas, elas com certeza são as que têm mais saída ali em obras de pequeno, médio e até grande porte, e as estacas hélice contínua, elas já têm um encaminhamento aí mais para obras de médio e grande porte, e hoje com as hélices de menor porte, já está ganhando espaço também nas obras de pequeno porte, tá bom? Então, elas são fundações que eu digo que elas não são, elas não têm uma competição direta, porque quando eu uso uma, eu não vou usar a outra, certo? Mas é interessante a gente entender a comparação para saber como que cada uma performa com relação a esses itens aqui. Então, vou falar sobre produtividade, o traço do concreto, o volume de concreto consumido, o sobreconsumo de concreto ali no caso, o preço por metro, uma coisa que todo mundo gosta de saber, valor de mobilização, resistência, abatimento do concreto, armadura mínima, tensão no concreto e a correlação de capacidade de carga desses dois tipos de fundação, beleza? Vamos lá. Produtividade, para começar. Produtividade. Quem tem mais produtividade? Uma estaca escavada ou uma estaca hélice contínua, na sua opinião, agora de cabeça? Bom, a hélice contínua, ela penetra o trado, certo? E aí ela depende depois do concreto para vir concretando. Então, isso daqui acaba tendo uma dependência do equipamento em esperar que o concreto venha e seja executado. Então, por isso ela tem uma produtividade menor do que a escavada. Já a escavada, ela perfura e vai para a próxima estaca, perfura e vai para a próxima estaca, perfura e vai para a próxima estaca. Depois você vem com um caminhão bomba ou uma concretagem tradicional, convencional, você vem concretando essas estacas, tá? Então, por essa não dependência, acaba tendo uma produtividade maior aqui para estaca escavada. Então aqui a gente fala em uma produtividade média aí que consegue fazer de 200 metros. Gente, óbvio, tudo isso aqui que eu vou falar depende muito de diâmetro, depende muito de condições da obra, depende muito de N situações, fatores climáticos. Então, em média, assim, de maneira geral, para a gente ter números na cabeça, parâmetros na cabeça, seria em torno disso. Já uma estaca hélice aí, ela vai ficar em torno de 100 metros por dia, tá? Isso daqui pode ir para mais também, 150 metros, isso daqui pode chegar em 300 metros no dia, a da estaca escavada. Então, para a gente conseguir ter ordem de grandeza, seria algo em torno disso daí, tá? Agora o traço do concreto. Aqui o consumo de cimento, no caso, né? De uma estaca hélice contínua, a gente sabe que é de 400 kg por metro cúbico de concreto, tá? Esse consumo aqui é especificado em norma. Já o da escavada é de 280 kg, tá? Mas por quê? Por metro cúbico. Isso daqui é para ajudar a garantir que, digamos assim, tenha esse consumo, porque o abatimento da hélice é um abatimento alto. Então, ao você travar o consumo de cimento, a concreteira ela adiciona água, adiciona aditivo, então para não ficar tão distante assim, um consumo baixo de cimento para um slump muito alto, tá? Um abatimento muito alto. Então por isso que tem essa diferença. Aqui na estaca escavada a gente já tem um traço mais baixo, tá? Então por esse motivo o consumo de cimento já é um consumo de cimento menor também, tá? O volume o sobreconsumo de concreto. Então você tem o seu, como que vai calcular o volume de concreto de uma estaca, tá? Então o que acontece? Você tem o diâmetro da estaca, certo? Você tem o diâmetro da sua estaca e você tem a profundidade dela. Então, a área do diâmetro vezes a profundidade, você tem seu volume teórico, certo? Tendo volume teórico, quanto além desse volume teórico acontece em cada situação? Eu diria que nas estacas escavadas, isso varia de 5 a 15%, tá? 15% seria o máximo aí. Não é ideal que você chegue nesse valor. E o de hélice contínuo, o valor médio seria em 30%, tá? Se você consegue aqui uma situação ótima
chegar nos 15%, às vezes pode ser mais do que esses 30%, depende do tipo de solo, mas é ideal que você tenha como parâmetro na sua cabeça aí esses 30%. Por que tem tão a mais, certo? Porque no processo executivo da hélice, até na hora da retirada do trado, você acaba passando a sua cota de rasamento, certo? Porque aquele material ali, aquele concreto do topo da estaca, ele é um concreto contaminado, com solo, com barro e tudo mais. Então, por isso que você, na execução de hélice, você tem que passar essa camada, essa cota de arrasamento. Já na escavada, não. Você consegue terminar exatamente na sua cota de arrasamento. Então, por isso que ela tem um sobreconsumo menor, tá? Preço por metro. Quanto que custa um metro de uma hélice contínua na sua região? Quanto custa um valor de estaca escavada na sua região? Cada região é muito diferente, tá, gente? Pode variar muito de uma para outra, tá? Eu vou falar aqui os valores médios para você ter ordem de grandeza. Isso é muito importante. Sempre quando você for executar uma obra, o engenheiro sempre está mexendo com custo, certo? Então você já tem que ter mais ou menos uma ideia disso daqui. Uma ideia de um valor de uma estaca raiz. Quanto custa uma estaca raiz? Quanto custa o valor de um tubulão? Quanto custa essas ordens de grandeza? É essencial que tenhamos na nossa cabeça, tá bom? Bom, preço por metro. Geralmente o preço está caindo mais ainda isso daqui, mas geralmente o preço por metro, ixi, dá para entender aqui, será? O preço por metro geralmente é o valor do diâmetro, tá? Então, se é uma estaca de 30 centímetros de diâmetro, geralmente o valor do metro ali seria R$30, tá? Com o tempo tá caindo. Tem gente praticando a 60% do preço do metro. Isso aí já acaba degradando de certa forma o mercado ali, acaba sendo até de certa forma ruim para o mercado, né? Aí acaba baixando a qualidade do serviço. Enfim, por isso que vocês têm que, na execução de fundações, não vão só pelo preço, tá, gente? Tem os fura-buraco aí, que a gente chama, os tatu da vida, né? Então é essencial você ir pela qualidade, tá, gente? Nem sempre o melhor preço ali vai ser a melhor solução para você, tá? Porque economizar em fundações é burrice. Assim, óbvio, você não vai rasgar dinheiro, mas execute bem feito, faça no tempo que tem que ser feito, porque para você reparar uma fundação, para você fazer um reforço de fundação, o custo é enorme, N vezes maior do que você reforçar um pilar, N vezes maior do que você derrubar e fazer de novo uma parede, entendeu? Então não economizem nisso, não vão só pelo preço, tá, gente? Já o valor da escavada, vamos supor aí uma estaca escavada de diâmetro de 30, ela estaria em torno de, vou colocar aí, R$10 o metro. Uma de 40, ela estaria em torno de R$12 o metro, tá? Então essas são mais ou menos a ordem de grandeza aí de estacas escavadas. E subindo mais do que isso, vai tendo meio que uma proporcionalidade aí. Já dependendo de estacas com diâmetro muito grande, às vezes o seu fornecedor ele vai cobrar até por volume escavado. Existem situações aí, uma estaca de 1,20 m de diâmetro, ele acaba cobrando pelo volume. Mas no final das contas vai sair mais ou menos o mesmo valor. Por exemplo, uma estaca de 1.200, 120 centímetros, né? Tô falando aqui em centímetros. Estaca geralmente a gente fala o diâmetro em milímetros, né? Então uma estaca de 120, ela vai ter aí uns R$80 o metro, tá? E por aí vai. O valor da mobilização aqui de uma estaca escavada, dependendo é só o valor do equipamento, o deslocamento do próprio caminhão, o deslocamento de um guincho para levar um equipamento já que não é sobre caminhão, é sobre rodas ou esteira, e aí ele teria o valor desse transporte. Se for um caminhão guincho aí, ele fica em torno de uns R$600. Se for uma esteira, ele fica um pouco mais caro, né? Se a perfuratriz for com esteira, ele vai ficar um pouquinho mais caro. Já o valor da mobilização da hélice, na maioria das vezes ser um equipamento de maior porte e tudo mais, ele já fica em torno aí de uns 4.000, digamos assim. Então a diferença aqui é grande, tá? A diferença é grande. Se você aqui tiver que usar uma esteira, vai chegar mais próximo disso, né? De um caminhão prancha, no caso. Se você usar um prancha, ele vai estar mais ou menos em torno disso. Mas aqui seria a ordem de grandeza. Isso daqui pode variar muito de região para região, tá? Resistência do concreto. Aqui a gente trabalha com, no mínimo, o C25, tá? E aqui na estaca hélice contínua, agora é o C30, e tá na NBR 6122 de 2019, tá? Se você tem um consumo de 400 kg por metro cúbico
ter o abatimento correto aí, que é de 22 a 26 centímetros, essa resistência aqui vai ser atingida tranquilamente, tá, gente? Consumo de cimento aqui é alto, então não é difícil você atingir essa resistência aqui. Já o abatimento aqui da estaca escavada, ela vai ficar entre 10 e 16 centímetros, tá? Em torno disso. Então aqui você já tem um concreto mais seco, pode observar que é um concreto mais seco comparado com uma hélice contínua. Por quê? Esse daqui pode ser mais seco. Quando você insere a armadura, uma estaca escavada, ela não está concretada ainda. Você insere a armadura, coloca um suporte para a armadura não descer, ficar na cota que você precisa, e depois você vai lá e concreta. Então o concreto ele vai entrar depois que a armadura está posicionada ali. Aqui é diferente, na hélice contínua é diferente. O concreto já está posto na estaca e você tem que inserir a sua armadura. Então por isso você precisa de um concreto mais fluido para essa armadura conseguir entrar. Se você não tiver um concreto com uma plasticidade maior ou demorar muito tempo para inserir a armadura, você pode ter esse problema de conseguir inserir a armadura. E aí a estaca foi calculada para ter 8 metros de aço ali, o comprimento do aço. Você consegue colocar só 4. E aí? Vai dar algum tipo de problema, né? Você vai ter que fazer algum tipo de interferência ali. Então é importante você se atentar a isso. Faça o slump test antes de receber o caminhão de concreto e não perca tempo entre a finalização da concretagem e o início de colocar a armadura. Demorou, passou 1, 2 horas aí, já começa a ter uma dificuldade muito grande em inserir essa armadura, tá? Bom, a armadura mínima das duas aqui é a mesma coisa, seria 0,4% da área, tá? Então, se é uma estaca de 30 centímetros de diâmetro, aqui você faz a área, πd ao quadrado sobre 4, vezes 0,4, essa vai ser a área de aço que você precisa ter. Dividir essa área de aço pela área da barra que você quer colocar, e aí você consegue achar o seu número de barras aqui. Se a tensão passar de 5 MPa, no caso de estacas escavadas, ou 6 MPa no caso de estacas hélice contínua, aí você tem que aumentar o número de barras. Você aumenta a sua armadura para suportar a tensão que passa desses limites aqui, certo? Então se aqui chegou e você, na sua estaca escavada você está aplicando uma tensão sobre ela de 7 MPa, por exemplo, esses 2 MPa, quem vai ter que resistir ela vai ser a armadura, certo? Então esses 2 MPa vai ter que, ele fica com a estaca, você não precisa necessariamente armar ela inteira por conta disso. Ele fica na estaca até uma profundidade que ele a tensão na estaca volte a ser os 5 MPa, certo? Porque aí aquele esforço já vai ter sido absorvido pelo solo, por atrito lateral, e aí depois você continua a sua armadura mínima e depois, dependendo, você só vai pela resistência do concreto mesmo, sem a armadura. Então isso daqui é muito importante ver. Dependendo da tensão que passa aqui também, tem a relação da número de prova de carga, tá, gente? Então aqui vocês têm que avaliar para ser executado o número de prova de carga maior do que o mínimo de norma, tá? E agora, quem que tem uma capacidade de carga maior? Vai ser as estacas escavadas ou hélice contínua, tá? As estacas escavadas, elas no processo de escavação, ela tem o desconfinamento do solo, certo? Então você escava, retira o solo, escava um pouquinho mais, retira o solo, escava um pouquinho mais e retira o solo. Então, as tensões aplicadas ali no redor, elas sofrem um afrouxamento, diferente da hélice contínua. Quando você escava a hélice contínua, o trado entra, certo? E depois ele sai já preenchendo com concreto. Então não tem um desconfinamento do solo nessa volta. Então a capacidade de carga lateral, a capacidade de resistência pelo atrito lateral das estacas hélice contínua tendem a ser maior, tá? Tendem porque existem situações que alguma coisa pode acabar variando, pode ter um problema executivo. Às vezes o seu fornecedor está te vendendo hélice contínua que não é hélice contínua, tá? Então quando você causa um desconfinamento do solo, o que acontece? Ou fazer a quebra do solo quando você gira o trado ao contrário do movimento de perfuração, você está desconfinando aquele solo. E aí os seus parâmetros acabam mudando. E aí a gente vai entender aqui, principalmente pelo método Alck Veloso e o método Decur Quaresma.
por que muda, tá? Então vamos primeiro falar aqui dos fatores de alque veloso, tá? Os que é influenciado pela estaca. Bom, vamos lá. Alque veloso, eu tenho o fator de ponta, certo? Então, para uma estaca escavada, eu tenho um F1 e F2. Para estaca hélice contínua, eu tenho um F1 e F2. Para tubulão, eu tenho um F1 e F2. Para estaca raiz, eu tenho um F1 e F2. O F1 e o F2, o F1 é referente à ponta, tá? E o F2 referente ao atrito lateral. Para alque veloso, o fator de ponta é 3 para as duas. Então ele entende que a capacidade de carga da ponta, esses dois tipos de estaca, é a mesma, tá? Beleza. E esse é um fator que ele divide, certo? Então na fórmula lá, ele está dividindo o que vai resultar na capacidade de carga daquela estaca. Então, quanto maior esse fator, digamos assim, menor a capacidade de carga, tá? Para o F2 também. Quanto maior o F2, menor a capacidade de carga. Então aqui o F2 para a estaca escavada em alque veloso, ele vale 6, tá? Então significa aqui que tem uma proporção aqui, tá? Já para o F2 de estacas hélice contínua é o valor de 3,8. Quanto maior, é inversamente proporcional. Quanto maior o fator, menor aquela capacidade de carga. Então aqui a gente entende que para atrito lateral, na concepção do método, a estaca escavada ela vale praticamente aí 40% a menos do que a estaca hélice contínua com relação à capacidade de carga lateral, atrito lateral. Então aqui a gente entende que o desconfinamento do solo ele é muito importante, tá? Muito importante nessa situação, porque um aqui vale 3,8 e o outro vale 6. Então, no resultado final da capacidade de carga da estaca, isso daqui faz muita diferença, tá? Então, isso daqui seria alque veloso, tá? Agora, Decur-Quaresma, outro método muito consagrado, ele tem os fatores lá alfa e beta, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nisso daqui. Vou pegar o fator aqui. Nesse caso aqui, ele é um fator agora diretamente proporcional, tá, gente? Então, quanto maior o fator, maior a capacidade de carga daquela estaca, tá? Para Decur-Quaresma, o fator alfa, que é o fator com relação à resistência de ponta da estaca, para uma estaca escavada é o valor de 0,6. Para o valor da resistência de ponta, ele já é um valor de 0,3, tá? Então isso daqui significa que para Decur-Quaresma, a ponta de uma estaca escavada vale o dobro do que vale uma estaca hélice contínua. Então, aqui nesse caso, é mais valoroso uma estaca escavada para resistência de ponta. Agora, já para os parâmetros beta, que é correlacionado ao atrito lateral da estaca, o valor para o beta da estaca escavada é igual a 0,65. Já o para hélice contínuo, o valor é de 1. O que isso significa? Que esse beta aqui, ele é muito maior do que o beta da estaca escavada. Então, resultando, no final das contas, em uma capacidade de carga maior. Agora, o que mais tem em estacas moldadas em loco? Tem mais resistência lateral ou resistência de ponta? Bom, resistência de ponta seria só 20% da capacidade total que a gente pode considerar em cálculo, certo? Só 20%. Então, isso daqui se torna menos significativo. O fator alfa, nesse caso aqui, ele se torna menos significativo. E o valor beta é o que mais influencia na capacidade de carga de uma estaca hélice contínua e numa estaca escavada, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue entender a variação de uma estaca para outra. O que em uma é vantagem, o que na outra é desvantagem e o que a gente tem que ficar atento. Então, por isso que no processo executivo de uma estaca hélice contínua é tão essencial que nós tenhamos a boa execução, porque senão os parâmetros dela mudam. Você está mudando seus parâmetros, digamos assim, o que está sendo executado é um jeito, só que o que você considerou em cálculo é outro. E aí a sua incerteza já aumenta, o seu fator de segurança diminui, podendo causar um problema futuro ali, tá? Então, isso aí é muito importante. Bom, de maneira geral, a comparação é essa, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E, relembrando, uma estaca não é concorrente da outra aqui. A estaca escavada você vai utilizar quando você não tem nível d'água. A estaca hélice contínua você utiliza quando você tem nível d'água. Então, por isso que
não existe uma competição entre as duas, tá? Se for possível executar estaca escavado, você com certeza vai executar estaca escavado. Olha a diferença de preço, olha a diferença de preço, olha o valor de uma mobilização dessa, olha o consumo de concreto, olha o slump que você precisa, entendeu? Então todas essas condições, olha a produtividade, quanto menos tempo no canteiro você ficar, melhor, menos dinheiro, menos gasto, tá? Então todos esses fatores tendem a essa diferenciação das duas estacas, tá? Então fica só para a gente ter ordens de grandeza na cabeça, esse vídeo aqui, e a gente entendeu a importância de prezar pela boa execução de uma estaca hélice contínua, tá? Para ela não cair nos parâmetros de uma estaca escavada, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. A importância de prezar pela boa execução de uma estaca hélice contínua, tá? Para ela não cair nos parâmetros de uma estaca escavada, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.